Observação: o filme será levado com um toque de humor. Apesar das brincadeiras e descontrações, o conteúdo foi pesquisado e trazido de uma maneira séria e competente. Garoto, eu vou pra Califórnia no final das férias. Eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Vou escrever poemas só pra quem me ama e não mais trocar ofensa com essa gente estranha. Eu vou pra Califórnia no final das férias. Eu enjoei do rap, vou estudar cinema. Vou escrever poemas só pra quem me ama e não mais trocar ofensa com essa gente. Olá pessoal, meu nome é Edson Henrique, eu sou aluno do curso de Gestão do Agronegócio e estou fazendo um filme. E o tema desse filme é trabalho em equipe. E sinceramente eu adorei o tema desse trabalho porque eu consigo trazer de várias formas. Por exemplo, eu consigo trazer entrevistas, eu consigo colocar as minhas ideias de formas diferentes e eu consigo também colocar algumas partes de alguns vídeos diferentes, como por exemplo, olha esse. Okay, come on, let's go. Keep it. Push your thumb. Smiling. Olha só esse vídeo, por exemplo, é um trabalho em equipe, né? E esse trabalho em equipe, a gente vê a cobra salvando, além de si própria, está salvando os dois ratinhos e um sapo. Esses dois ratinhos e o sapo, eles estão exercendo o papel de freeriders, estão pegando uma carona nas costas da cobra. E o intuito desse trabalho em equipe é se salvar, ou seja, a cobra está se salvando e está salvando também os animaizinhos. No final do vídeo ficou tudo bem, as pessoas que estavam filmando salvou os animais e eu acho que a cobra deve ter dado uma lanchadinha com aqueles ratinhos. Dividido em 4 partes. A primeira parte é a definição de equipe, definição e conceito de equipe. A segunda parte são os benefícios de uma equipe, os benefícios que uma equipe traz, né, para a empresa. O terceiro passo, a terceira parte é a diferença de um trabalho em equipe e um trabalho em grupo. Diferença de trabalho em equipe e trabalho em grupo. E a quarta parte, última, é quais são as habilidades para uma equipe ter sucesso. E nesse trabalho eu vou contar com algumas participações e algumas entrevistas que serão poucas, mas acontecerão. Vamos falar agora sobre o conceito de equipe, não é? Para a gente poder prosseguir, vocês sabendo o conceito de equipe, é extremamente importante. E o conceito mais comum de equipe tem uma definição que fala que é um pequeno número de pessoas com conhecimentos complementares compromissadas com o propósito, pelo quais todos são mutuamente responsáveis. O conceito de equipe ainda fala sobre conhecimentos complementares, certo? E nessa parte de conhecimentos complementares, eu encontrei um artigo que fala sobre 3 tipos de conhecimentos que uma equipe precisa desenvolver para alcançar o sucesso. O nome desse artigo é O que é uma equipe, de Ernesto Berg, e diz que precisam de 3 competências. Uma equipe precisa de 3 áreas. A primeira é competência técnica e funcional, a segunda é capacidade para solucionar problemas e tomar decisões, e a terceira é conhecimentos interpessoais, isso é, saber se comunicar, saber ouvir, dialogar e administrar conflitos. Então, em uma equipe de sucesso, precisam ter pessoas com competências técnicas e funcionais, pessoas com capacidades para solucionar problemas, tomar decisões e pessoas com conhecimentos interpessoais. No conceito, fala-se também de propósito e metas de performance comuns. O propósito é o objetivo que todos da equipe devem perseguir. E as metas de performance representam a eficácia e as metas de desempenho para atingir o propósito, pelos quais todos são mutuamente responsáveis. Ou seja, significa que todos da equipe devem atuar com colaboração, confiança e responsabilidade mútua, porque a principal característica da equipe é que seus membros tenham como prioridade a consecução das metas de equipe, mesmo que hajam diversidades de objetivos pessoais, especializações altamente desenvolvidas e pessoas com personalidades fortes. Esse é o principal objetivo de uma equipe.
Agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que eu vou falar um pouco sobre as vantagens de uma empresa exercer o trabalho em equipe. E a primeira vantagem que eu vou levantar aqui é habilidades específicas para tarefas específicas. É certo que nem todas as tarefas de um projeto podem ser executadas por um mesmo tipo de profissional. Por isso, quando se conta com a ajuda de vários profissionais, é possível obter o melhor resultado nos diferentes pontos dessa ação, como no time de futebol, por exemplo. O goleiro tem habilidades e competências diferentes do atacante, mas tem que ter muito cuidado, porque para alcançar os objetivos é importante saber analisar os pontos fortes de cada integrante da equipe, assim determinar as tarefas mais adequadas para cada um deles. Quando se trabalha em equipe, é importante manter a união entre todos os seus membros, mesmo sendo uma tarefa muito difícil. Porém, quando há integração de todos em um objetivo em comum, os objetivos mais difíceis podem ser facilmente alcançados. Por isso, devemos lembrar sempre de criar ações estratégicas que possam motivar os diversos profissionais que estão trabalhando naquela ação da sua empresa, pois a comunhão dos seus membros em todos os projetos ganham forças e agilidade. Essa é a melhor forma de acelerar os resultados, mantendo a união. Quando se trabalha em equipe, o aprendizado é garantido. Por quê? Olha, todos nós conseguimos aprender com as habilidades e capacidades alheias, mas quando se trabalha em equipe, esse processo se torna bem mais efetivo e presente. Dentro de um grupo, quando alguém que é melhor em se comunicar, por exemplo, todos que possuem dificuldade em se expressar aprendem a melhor maneira de realizar esta ação. E assim, é possível garantir não só o aperfeiçoamento dos resultados de um projeto, mas também a melhoria e aprendizado de todos os profissionais presentes naquela ação. Por isso, não podemos nos esquecer de incentivar o contato entre os membros da equipe e de mostrar para todos as habilidades e capacidades de cada um. Desta forma, todos entenderão que o trabalho em equipe pode ser não só vantajoso para toda a empresa, mas para cada um dos colaboradores individualmente. Um melhor ambiente de trabalho. Quando todos trabalham em equipe e conseguem alcançar bons resultados com suas iniciativas, a melhor recompensa é garantir um ótimo ambiente de trabalho. Além de ser uma ótima forma de reter os seus funcionários e que fazer todos fiquem satisfeitos com o próprio trabalho. Essa ação também pode trazer boa reputação para a empresa. O trabalho em equipe pode ser uma tarefa bem difícil, porém, não há nada melhor para garantir bons resultados em uma maior eficiência para todos os produtos e processos do que a ação em conjunto. Se você pretende alcançar sempre a excelência, essa pode ser a melhor forma de atingir os seus objetivos, que é o trabalho em equipe. Então, toda empresa competitiva deve exercer o trabalho em equipe. Agora, para que o trabalho possa ficar mais rico de informação e de opiniões, eu vou trazer algumas entrevistas, algumas curtas, algumas um pouco mais longas, ok? Espero que gostem e aproveitem. Olá, meu nome é Kátia Vaz, eu sou psicóloga. Então, falando um pouco de psicologia, vamos falar um pouco ali da equipe? Então, tanto na psicologia, como na religião, passando por várias vertentes, a gente vai saber só de uma coisa, que o homem foi feito para viver em sociedade, para se socializar. Então, o que acontece? Na Bíblia mesmo diz, não lembro qual a passagem, mas diz o seguinte: andai em duplas, em trios, porque se um cair, o outro levanta, tem um outro para levantar, tem outro para acender. E assim também na psicologia, quando a pessoa traz qualquer trabalho, seja queixas de ações suicidas, como queixas de ansiedade, ansiedades intensas ou depressão, o que a gente vai fazer ali é trabalhar a pessoa, mas principalmente na ideação suicida é trabalhar o quê? A rede de apoio. É importantíssimo a rede de apoio. Uma rede de apoio. A rede de apoio ali
que vai servir realmente de apoio para aquela pessoa, que vai dar aquela fortaleza, que vai dar aquele instrumento, aquele acolhimento para a melhora da pessoa. E não só em depressão, em todas as áreas comportamentais, as áreas da sociabilização e na área empresarial também, que é muito importante. O que faz a diferença na rede de empresa, nas instituições? A diferença que é a mesma coisa que eu falei lá atrás, vai dando suporte para o outro, porque uma empresa ela vai para frente quando ela conta com essa rede de apoio, mas uma rede de apoio que tem um líder ali, quando ele é acolhedor, ele é assertivo e ele está andando em todas as vertentes, em todos os detalhes. Ali, as pessoas que trabalham com ele vão se sentir mais acolhidas, mais protegidas, mais estimuladas, os resultados serão melhores e os avanços serão bem mais profundos. Existem sim diferenças entre trabalho em grupo e trabalho em equipe, porém muitas pessoas não sabem que existem uma diferença e não sabem quais são as diferenças. Por isso eu fiz questão de começar esse tópico com entrevista. Agora nós vamos entrevistar o pessoal aqui de casa. Letícia. Letícia, o que é um trabalho em grupo para você? Trabalho em grupo são indivíduos que se agrupam por alguma razão final. E o que é um trabalho em equipe? O mesmo que grupo. Então você está falando que trabalho em grupo é a mesma coisa que um trabalho em equipe? Uma equipe é uma equipe reforçada, menor, que tem talvez um objetivo comum maior que um trabalho em grupo, que é só uma coisa mais superficial. Compreendo. Iris, qual é a diferença entre um trabalho em grupo e um trabalho em equipe? Compreendo. Que gracinha, ela falou! Pois é, muitas pessoas não sabem a diferença de trabalho em grupo e trabalho em equipe. Acham que equipe e grupo são as mesmas coisas. Eles acham isso porque realmente não assistiram esse filme ainda. Se liga só na explicação. Pessoal, nós podemos chamar de trabalho em grupo até mesmo uma linha de produção em que pessoas trabalham separadamente em seus setores e funções para entregar um resultado final. Trabalho em grupo é apenas o oposto de trabalho individual, ou seja, ele é feito em grupo, mas não necessariamente as pessoas estão em um modelo de colaboração mútua. Já o trabalho em equipe mostra no próprio nome que ocorre uma união entre pessoas formando um verdadeiro time. Para isso, é preciso que elas compartilhem não só objetivos, mas valores e propósitos que criam um laço. Uma equipe carrega algumas características que diferenciam de um grupo. Os aspectos principais de uma equipe é o sentimento de confiança, confiar na sua equipe ao invés de enxergar cada membro como um obstáculo para alcançar o seu objetivo, ou mais comum, um concorrente. E isso é um requisito do trabalho em grupo. Quando o sucesso do outro é visto como uma ameaça, não se trata de um time de verdade, pois neste o sucesso de um é necessariamente o de todos. Nesse aspecto, especialmente a liderança desses grupos é fundamental. Líderes e gestores de equipes devem saber transmitir aos seus liderados objetivos pessoais e individuais não precisam ser deixados de lado quando está em um grupo, mas direcionados para os objetivos maiores que envolvem a todos. Pegando o exemplo de um esporte, quando um jogador de futebol perde um pênalti, o time perde
Não se quer dizer que o atleta perdeu sozinho, mas que a equipe como um todo não criou causas e condições para alcançar a vitória, incluindo também o pênalti perdido. Da mesma forma, do trabalho em equipe, as empresas, as falhas e os acertos não são atribuídos aos indivíduos. Reconhece-se a responsabilidade pelo ato, porém, sem o peso de culpabilizar. O principal no trabalho em equipe é utilizar sempre o aprendizado para o time evoluir como um todo, individual e coletivamente, partilhando informações e habilidades em busca de um objetivo em comum. Beatriz, quais são as habilidades necessárias para uma equipe ter sucesso? Eu acho que as habilidades necessárias para a equipe ter sucesso é que as pessoas entre si tenham respeito, tenham comprometimento. Alinhamento de objetivos e esforços. Reunir a equipe para alinhar os objetivos e esforços que devem ser realizados para alcançá-los é uma decisão que ajuda a unificar o time e permitir que os membros saibam bem quais são as suas responsabilidades. Assim, usar metas para oferecer uma direção clara para o grupo. Mostrar qual é o desempenho esperado e oferecer flexibilidade para que os profissionais escolham a melhor maneira de chegar lá. Confiança entre os membros. A confiança entre os membros e líderes é um dos principais alicerces de uma equipe de sucesso. Quando ela não está presente, é um sinal de que falta transparência, entendimento a respeito do trabalho e dos motivos pelos quais algumas regras e práticas existem. Isso é prejudicial para a produtividade e para o progresso dos resultados. O clima organizacional agradável. O clima organizacional tem total influência sobre o nível de satisfação, a motivação profissional e a produtividade dos colaboradores. E sim, pode-se dizer que as equipes de alta performance trabalham em um ambiente na qual a liderança preza pelo bem-estar, pela confiança e pela eliminação de ruídos na comunicação. Reconhecimento do valor de cada pessoa da equipe. Quando se trabalha em equipe, o sucesso alcançado nunca é mérito apenas dos gestores e dos líderes. Por isso é preciso lembrar que, por trás de tudo, existe uma equipe empenhada em alcançar os resultados que foram almejados na fase de planejamento. E aí que está a importância de reconhecer os esforços do time e elogiar os esforços empregados na execução. Essa é uma forma de manter as pessoas motivadas e cada vez mais engajadas com o desempenho da organização. A autonomia dos colaboradores. Oferecer mais autonomia para os colaboradores permitem que eles atuem de maneira mais independente e flexível. Assim, evitar uma microgestão, na qual as tarefas são centralizadas e pouco delegadas e os líderes estão o tempo todo cobrando e supervisionando o trabalho. É um ponto essencial. Esse tipo de liberdade está bem pautado na confiança, na transparência e no reconhecimento do valor de cada membro dentro de um time. Como se vê, todas as características de equipe e sucesso estão ligadas de alguma forma. Então, pessoal, eu gostaria de contar um pouco da minha experiência que eu tive recentemente numa empresa, né? E falar um pouco sobre a equipe que era. Eu trabalhei numa empresa chamada A2 Promotora. Essa empresa é do ramo do crédito consignado. E, para quem não sabe, o crédito consignado está passando por uma crise. E lá, os colaboradores, os vendedores, são 100% comissionados. Ou seja, a gente só recebe se a gente vender. Então, no caso, os vendedores, com a crise, não estavam recebendo quase nada. E mesmo assim, todos os vendedores não faltavam, estavam indo quase todos os dias. Por quê? Se o povo não está recebendo, está continuando a trabalhar, por quê? Porque o nosso ambiente de trabalho era um ambiente de trabalho saudável,
que mesmo o trabalho de ser vendedor e de telemarketing seja um trabalho estressante, a gente tinha um supervisor que ajudava bastante a gente a se distrair e a brincar. Mesmo na sala ali de vendas, a gente brincava e se distraía, mas não deixava de vender. Então, era um grupo, porque a empresa ela incentivava a concorrência ali entre os vendedores, qual vendedor que vende mais, qual vendedor que vende menos, mas mesmo assim a nossa amizade e a nossa compaixão foi fazendo que a gente abandonasse essa concorrência e que a gente ajudasse cada vez o próximo, né? Então a gente ajudava mais o próximo, ele vender também, a gente ficava feliz com a venda dos próximos e a gente foi criando um laço, né? Aquele grupo foi se tornando uma equipe, porque a gente foi criando um laço e a gente tinha o mesmo objetivo em comum, que era as vendas. Então, se um vendedor passasse um mês sem vender, a gente tentava fazer o máximo e jogar as melhores energias para aquele vendedor vender. Eu já cheguei a receber cliente de uma amiga que viu que eu estava triste e estava desmotivado. Ela falou: Não, toma esse cliente para você. E aí eu fiz a venda e a gente repartiu o dinheiro, né? Para você ver como é que uma experiência que eu tive antes desse trabalho, eu não tinha percebido isso, fazendo esse trabalho agora, que eu fui chegar a essa conclusão, né? Essa é uma opinião pessoal, né, que eu tive, que com a experiência que eu tive fazendo esse trabalho, eu cheguei à conclusão que aquele grupo que eu estava inserido dentro daquela empresa foi se tornando uma equipe pelos laços dos colaboradores ali, pelos laços que viraram amigos, né? Os colaboradores viraram amigos, se tornando uma equipe, né? Então, esse foi o meu exemplo que eu dei e que espero que vocês tenham gostado. Então, sobre a proposta e a abordagem que eu tive nesse filme, eu acho que foi um pouco diferente, né? Eu tentei trazer alguma coisa diferente porque eu trouxe entrevistas, algumas brincadeiras, descontrações. Eu acredito que se a professora quisesse uma apresentação mais monótona, mais formal, ela teria pedido um seminário, né? Teria pedido pra gente gravar um seminário. Aí, como ela pediu um filme, eu acho que é algo que dá mais liberdade pra gente escolher a maneira que a gente vai abordar, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer coisa se não era para fazer assim, né? Eu não tenho noção de como a professora e os alunos que estão assistindo vão lidar com essa abordagem. E agradeço a atenção de todos.